Mas, Israel, a gente falou sobre a Turquia, né? Falamos a diferença entre a Turquia e o mundo árabe, como são distintos. Você mencionou aí a realidade do Império Otomano, um império poderoso de 700 anos de domínio, né? Que vai terminar no começo da Primeira Guerra Mundial. Mas quando a gente pensa em Éfeso, né? Está falando da cidade de Éfeso, que é uma cidade tão significativa e importante na história, nós estamos falando do período aí inicialmente grego e depois do período romano. Então, dá uma geral aí sobre a cidade de Éfeso, por que ela é importante, qual é o tamanho dessa cidade, o que a gente tem de elementos históricos e geográficos aí, para a gente poder entender direitinho, né? Aliás, quando eu fui lá, o pessoal não falou que era Éfeso, falaram que o nome do lugar era Selçuk, né? Aí eu falei, Selçuk, mas eu nunca vi esse nome na Bíblia, né? Que história é essa? É Éfeso, é Selçuk? Que lugar é esse que nós temos lá? Vamos Vamos lá, alinhar o pensamento. para a gente conseguir entender bem, a Éfeso é meio confuso, porque tem vários nomes estranhos associados à região, e a relevância de Éfeso ela dura pouco tempo durante a história efetivamente. O apogeu de Éfeso dura menos de 200 anos, na verdade. Então, qual que é a questão? Aquela região lá, do que a gente chama, né, de Ásia Menor, na Anatólia, ela é onde os gregos fizeram colônias, mais ou menos 600, 500 antes de Cristo, até mais ou menos a época que, enfim, até o Império Romano. Então tem presença grega lá muito tempo antes, inclusive, é considerada a região chamada Jônia. Ele tem uma liga jônica. Éfeso aparece como uma cidade protagonista na história, na liga jônica, né? Que eles lutaram contra, por exemplo, os persas, fez parte do reino da Lídia, então vai ser relevante nesse período. Então, mais ou menos nessa época que o Creso, por exemplo, o rei da Lídia, vai construir o templo de Ártemis, né? O primeiro, tem 3 templos, na verdade. Mas ele vai construir o primeiro templo, né? Que cultuava, né, a deusa Ártemis, Diana, associada à caça, associada à virgindade, à lua, e uma deusa relevante, e era um culto muito forte naquela região. Então esse é o período grego que a gente tem, um período de helenização depois com Alexandre o Grande, e é interessante porque o segundo templo, né, de Ártemis, ele vai ser destruído mais ou menos, vai ser queimado, né, bem na época de Alexandre. E Alexandre vai chegar lá e vai falar, caramba, eu posso consertar o templo para vocês, só que daí eu vou botar meu nome, que nem nas cidades. E a população falou, não, Alexandre, veja bem, a gente não quer, como que um deus constrói o templo para outro deus, deixa quieto, vai conquistar a Pérsia, né? Que mostra como a tradição de adorar Ártemis era uma cultura muito forte na região, muito antes de Paulo chegar lá. Então era realmente uma característica cultural da região e a cidade de Éfeso particularmente, né? Então essa cidade ela é forte, ela é relevante na Grécia, vai continuar sendo relevante, mas não tão relevante. Cidades como Mileto, Pérgamo, Esmirna são mais importantes. Daí, no período romano, é que vai rolar aquela transição. Por quê? Quando os romanos conquistam e derrotam o Império de Pontos na Bitínia, no norte, né, da Anatólia, o Augusto, o mesmo Augusto que faz o censo, que faz a Maria e José terem que ir até Jerusalém. O mesmo Augusto vai transformar Éfeso na capital, mais ou menos, da província da Ásia Menor. Então era a sede do procônsul. E a gente conhece bem, por exemplo, Brasília. Depois que Brasília vira capital, vai desenvolver muito mais. Depois que, por exemplo, Palmas vira capital do Tocantins, vai desenvolver mais. Então, assim, a questão de ser sede governamental. Então, no período romano, tem 2 relevâncias. Você traz recurso da Mesopotâmia para Roma, né? Da Pérsia, da Rota da Seda, ela vai acabar no porto em Éfeso. Como chama o porto hoje de Éfeso? Kushadasi. É onde você pega o cruzeiro, e o nome hoje é turco, né? Então, esse era um porto que ficava a 30 quilômetros da cidade de Éfeso, que fica num rio. Então, era muito bem integrado. Segunda questão, os 2 lugares mais ricos do Império Romano eram Egito e Itália. E como que você conecta? Tem uma fácil conexão, você vai de navio, mas você não vai direto. Paulo que o diga, você pode acabar tendo experiências com cobras venenosas em ilhas. Então, para você fazer uma parada mais segura, você pode ir pela costa ou você vai
de Alexandria, que tem um porto muito bom, tem o Farol de Alexandria, uma das 7 maravilhas. Você vai até o Rhodes, que tem o Colosso de Rhodes, outras 7 maravilhas. Passa em Halicarnasso, também tem maravilha. Região muito rica, muito importante. E daí você vai acabar indo para Éfeso, porque lá também tem o Templo de Ártemis, também uma das 7 maravilhas. Então, a região que a gente está se referindo é uma região muito rica, muito bem conectada, é a capital regional de uma região que já é importante. Então, você vai pegar um voo, você vai conectar em Frankfurt, vai conectar em Brasília, é tipo isso. Você faz conexão. Quando teve as guerras entre Pompeu, eles vão parar um navio lá, Marco Antônio, eles vão embarcar naquela região. Então, Éfeso é geograficamente importante pelo porto, é politicamente importante porque ela é sede, capital, região governamental da Ásia Menor. E ela é economicamente fundamental porque ela integra o trigo do Egito, integra a rota comercial da Pérsia. Então, a relevância de Éfeso no período romano vai fazer com que a cidade se torne, tem a discussão entre a 4ª ou a 2ª maior cidade. Mas o argumento mais razoável é que ela seria a 4ª cidade mais populosa, né, do Império Romano. Tem cálculo entre 50 mil como menor e 250 mil como maior, de perspectiva, que é interessante, né, porque o teatro, que é o maior teatro do Império, do mundo antigo, né, tem 25 mil lugares, então reflete que a cidade realmente era uma cidade muito grande, muito povoada, né, então vai ter sinagoga relevante, vai ter integração. A cidade no período de Éfeso, no período romano, né? Daí os godos, como sempre, vão causar, arrebentar tudo, destruir tudo, vão arrebentar toda a região da Europa, e os godos vão saquear Éfeso 260 e pouco, vai saquear de novo, vai ter terremoto no ano 600, e o que vai fazer de Éfeso uma cidade muito especial é porque ela atinge seu apogeu em 260, vai ser saqueada pelos godos, então vai ficar meio fragilizada, e daí, uns 300 anos depois, vai ter um baita de um terremoto que vai desestabilizar o rio. Então o rio vai assorear. Ou seja, vai ter sedimento que vai impedir navegação. E a cidade fica meio inútil, porque ela não conecta mais com o porto em Kushadasi. Então, quando os muçulmanos conquistam e rebentam mais uma vez aí, fica fragilizado. Então, quando os turcos chegam, eles fundam uma cidade pequena chamada Selçuk, mais ou menos ano 1000 e pouco, 1100, período das cruzadas, né? Então vai ser uma pequena cidade com um pequeno castelo. É só uma fortificação militar. E ela vai ser meio irrelevante como cidade até os dias de hoje. Por isso que é especial visitar Éfeso, porque Éfeso é uma cidade gigantesca, uma ruína romana impressionante, que depois se torna inútil, então ela preserva, é uma das ruínas mais preservadas de Roma, assim, sem comparação, com o aeroporto do lado, com um baita porto de cruzeiro, então a localização é muito especial, e graças a um terremoto e os nossos queridos godos, né, ela acabou perdendo relevância posterior. Então é assim mais ou menos para entender o que Éfeso representa quando Paulo chega. Paulo vai chegar numa Brasília de 50 anos, digamos, numa capital regional que tinha 50 anos de desenvolvimento, né? Muito bom, é importante a gente entender esse cenário e, de fato, quando a gente visita Éfeso, aí, entre Selçuk e Kushadasi, né, as ruínas ali impressionam demais. De toda a região que a gente visita na Turquia, como Israel bem mencionou, hoje o país turco de outra cultura, né, que substituiu a antiga colonização bizantina, né, que era o Império Romano do Oriente, a gente vai ter acesso, eu diria, à ruína mais espetacular que nós temos ali. E uma das coisas que me marcou muito visitando Éfeso, né, depois eu vou pedir para o Israel falar da Biblioteca de Celso e mencionar mais algumas coisas interessantes, foi exatamente visitar esse teatro que ele mencionou. Por quê? Porque esse teatro é o teatro que é mencionado no livro de Atos. Quando Paulo está lá, Paulo dá uma passada rápida em Éfeso na segunda viagem, mas na terceira ele se estabelece ali, né? E a gente lembra, né, da famosa confusão que nós temos lá, que aparece em Atos 19, a questão da Diana dos Efésios, da Ártemis, né? E Paulo vai ter uma situação de conflito e ele vai se estabelecer na cidade, em Éfeso. Ele vai dar início àquilo que é chamado o seu trabalho teológico de ensino num lugar que foi chamado a Escola de Tirano. Nessa Escola de Tirano,
Paulo, então, gasta 3 anos. Olha, as viagens missionárias de Paulo começam no ano 46 da era cristã e elas vão até o ano 57. E nós temos 3 anos da vida de Paulo gastos ali. Como Éfeso é grande, como Éfeso é uma cidade de muita influência religiosa, na verdade havia, né, o Israel mencionou esse culto de Ártemis, ele misturou com o culto de Ísis, de Serapis, a deusa, né, cultos de mistério daquela região. Então foi um sincretismo, uma região muito mística que ajuda a gente a entender a carta, por exemplo, aos Colossenses, que é uma carta parente da carta aos Efésios, né? E a gente vê um cenário assim desafiante religiosamente, um lugar central, e a gente vê a estratégia do apóstolo Paulo gastando a maior parte do seu tempo de trabalho missionário no livro de Atos na cidade de Éfeso. Por isso a visita ali é de tirar o fôlego, e a gente entende aquilo que Paulo faz especial ali na cidade de Éfeso. E continuando aí a entender esse cenário, esse contexto aí do ministério. Opa, eu não sei se você está me ouvindo, mas travou Opa, geral. Agora acho que não, voltou? não sei, realmente hoje, agora voltou, mas hoje está um dia bem difícil, não sei o Tá, que tá está osso, hein, acontecendo. cara? Vamos lá, vamos lá. Então, Israel, diga uma coisa, fala um pouquinho para a gente aí sobre a Biblioteca de Celso, né, e as outras coisas assim, os monumentos maiores de Éfeso, né? Que a gente pode observar lá nessas construções extraordinárias que a gente pode ver lá do período propriamente do contexto romano. Então, beleza, eu vou falando aí, você vai me avisando se der alguma travada, mas para o pessoal entender bem, para a gente conseguir colocar Éfeso é uma cidade muito, muito importante, uma cidade de uma relevância, assim, absurda. Então, para meio que lembrar do que importa em Éfeso, para facilitar, tem três principais visitas que dá para ser feita, e assim, na verdade, ruínas arqueológicas que meio que definem e caracterizam a cidade. A primeira delas é esse grande teatro. É um teatro absurdo, que ele mostra tanto a helenização da cultura local, como era um polo de cultura grega e influência romana. O teatro ele é tão importante que em 2007 acharam até resquício de gladiador que lutou. Então o teatro ele tinha multiuso. Quanto maior o teatro, maior a relevância do teatro. Então, além de ser um lugar para falar, para expor ideias, para fazer peças, sátiras, enfim, o teatro grego, para usar como um palanque político, para professar ideias novas, então era um lugar muito importante. Isso mostra a multiculturalidade, a relevância daquele ambiente para ideias novas. Ao mesmo tempo, então você consegue associar, por exemplo, a um Times Square da vida, um ambiente meio que um lugar onde ideias novas, onde culturas são, enfim, trabalhadas. Só que tem uma tradição acoplada. Você pensa, por exemplo, Vaticano, católico, igreja, cristão, o Meca, muçulmano, tem a associação, são cidades, polos religiosas. Então o que você falou é muito interessante, porque aquela região virou meio que um polo religioso também, antes de Paulo chegar, que é esse templo. Para ter uma noção da dimensão do templo que era dedicado à deusa Ártemis, é um culto geral à fertilidade, à deusa. Vem desde os primórdios, que dizem que pode ser associado ao conceito de Amazonas, até praticamente todas as deusas principais associadas à fertilidade, que é a característica feminina mais adorada no paganismo no mundo todo. Então, esse templo, se vocês já foram para Atenas e viram a Acrópole, e viram o Partenon, aquele templo bonito, o Partenon é grande, né? Então, o templo de Ártemis era o dobro
do tamanho do Partenon, para ter uma ideia de proporção. É um templo absurdo, é muito grande. A coluna do último, né, a última reforma feita no período já romano, a gente está falando de 18 metros nas colunas. Então pensa nesse ambiente. Então quando Paulo, por exemplo, tem problema lá com um vendedor de ídolo, ele está lidando, ele está entrando num lugar que já tem uma tradição de séculos de costume religioso, tem uma economia formada, estruturada, tem um jogo meio quase de uma rede de franquias associadas a esse culto, e Paulo vem e fala, não, isso aqui é tudo bobagem, tem que parar de comprar isso. Vai desestruturar. É que nem um cara falou, ó, comer no McDonald's faz mal para a saúde, você desestabiliza a economia, se todo mundo parar de comer no McDonald's. Você trava, então você para de ter consumo de um produto religioso num lugar que é muito estruturado. Então, assim, isso é uma característica marcante da cidade de Éfeso durante todo o seu apogeu de relevância. Então isso é muito interessante, ter esses dois aspectos. E o terceiro aspecto que a gente consegue observar está associada à biblioteca de Celso, né? O que é essa biblioteca? A gente fala isso, o cara pensa numa livraria pública, numa biblioteca, não acha que isso importa tanto. Todo mundo já ouviu falar da famosa Biblioteca de Alexandria. Então, o que é isso? No auge do desenvolvimento científico greco-romano, na helenização do Oriente, a gente tem bibliotecas surgindo como quase que um centro de conhecimento. Hoje, a biblioteca com mais volume do mundo é a do Congresso americano, né? Que eles seguiram essa tradição. Hoje é até digital. Mas a ideia é eu tenho todo o conhecimento humano concentrado num lugar, eu domino, eu tenho esse poder, o conhecimento é importante. Então a maior biblioteca fica em Alexandria, no mundo antigo, a segunda maior fica em Pérgamo e a terceira maior fica em Éfeso. Então a gente não está lidando com uma biblioteca grande, ela é uma das maiores bibliotecas do Império Romano. E quem que é esse Celso? Celso nada mais era do que um procônsul, que era um cargo, basicamente, o governador da região. E ele começa a construir essa biblioteca, vai acabar sendo um mausoléu, né? Ele vai estar até sepultado na biblioteca, e o filho dele que termina, efetivamente, que o filho dele também era cônsul, né? Historicamente, pai, se você fosse político, podia ser também essa questão de herança, né? Eu podia herdar o consulado, mas enfim, funciona no mundo. Depois da live a gente conversa. Né? Mas era uma tradição muito antiga, né? Então, o pai era o político, o filho também, vamos fazer uma obra famosa, eu quero que todo mundo lembre de mim. Ele não estava animado de fazer um arco de Tito, um arco de Constantino, eu quero fazer uma biblioteca. Então ele faz uma fachada muito bonita, uma coisa espetacular, porque é uma obra de um político que quer ser lembrado, temos que ter isso em mente, e vai juntar 12 mil volumes de pergaminho, de textos que estão associados a esse ambiente. Tinha ciência, tinha material de, enfim, a poesia, coisa associada à história. Era um lugar muito rico de cultura, conhecimento. Era um lugar que tinha muitas ideias novas sendo expostas num teatro, um ambiente muito vivo, um ambiente onde tinha uma democracia municipal interessante, um ambiente diferente de participação. Para ter uma ideia, toda cidade romana tem um fórum, né, que é a ágora grega. Éfeso é uma das poucas cidades que tem duas ágoras, ou seja, dois fóruns, um para o privado e um para o público. Lá não tinha problema de esquerda e direita, né? Tem uma praça para negócio privado, que é só para fazer comércio, só para você assinar contrato, comprar trigo, vender joio, e na outra você tem uma praça só para fazer, na época, a lei. Como que você publica a lei no Diário Oficial? Vai um romano e lê a lei, e todo mundo escuta. Isso é feito na ágora de serviços, digamos, públicos. Então essas três construções que estão em Éfeso mostram a grandiosidade da cidade e as características que diferenciam ela na história geral. E graças ao terremotozinho, dá para ver tudo isso praticamente no original, né? Isso que é muito louco. Então, Israel, olha, realmente essa grandiosidade, esse espaço único e diferenciado que a gente vê lá, né? Chama atenção, e eu estava me lembrando, né? Eu fui lá e duas coisas me chamaram a atenção. Uma, a propaganda do primeiro bordel que se conhece na história humana oficial, né? E, ao mesmo tempo, um sinal nítido da presença judaica ali, né? Porque eles encontraram lá uma pedra que
certamente deve ter pertencido à sinagoga com o desenho ali devidamente encravado na pedra de uma menorá, né? Então eu fico imaginando o trabalho do apóstolo Paulo vindo com esse contexto judaico, batendo de frente com essa realidade pagã, né, desse culto de fertilidade, com todo um sistema econômico muito bem organizado e trazendo as ideias novas da fé cristã para um ambiente assim tão assim, significativo. E como a gente mencionou, né, Paulo vai gastar aí, provavelmente se calcula talvez entre 53 ou 56 ou 52 a 55, 3 anos que ele fica ali. Agora é muito curioso, porque depois Paulo vai continuar uma viagem, vai para a região da Macedônia, né? Vai visitar Filipos e volta, e aí ele vai encontrar os líderes da igreja de Éfeso. E olha que coisa, ele não encontra em Éfeso. Ele vai encontrar o pessoal em Mileto. E quem visita em Éfeso e quer gastar um pouco mais de tempo e olhar ali, além de ter um museu muito legal, que tem muita coisa histórica interessante, pode, a 20 quilômetros das ruínas de Éfeso, que são das mais visitadas do mundo ali, né? Ele pode visitar onde ficava as ruínas de Mileto, que não é tão longe, que era, na ocasião, já o melhor lugar para parar o barco, né? E a gente vê o quê? Que a liderança da igreja de Mileto, que aparece em Atos capítulo 20, vai se reunir com Paulo. Inclusive, eles se abraçam, choram, não estava tendo Covid na ocasião, então deu para abraçar tranquilo, né? Todo mundo ali chorando, e Paulo avisa aquilo que é um grande desafio da fé cristã, e a gente começa agora, quando visita Éfeso e vê esse pano de fundo pagão, vê esse culto nesse cenário, vê essa mistura religiosa toda muito grande ali, a gente vai ver esse desafio, e Paulo diz, olha, eu vou embora e vocês vão enfrentar muitas dificuldades. Vocês vão ver que vai surgir gente desonesta, gente mal intencionada, vai dizer que lobos vão atacar o rebanho de Deus, e a gente entende esse cenário, vamos dizer, pastoral, esse cenário teológico, esse cenário ético, que representa um desafio, porque essa igreja é muito nova. Agora, a coisa interessante é que a gente vai ter uma das cartas mais importantes do apóstolo Paulo, é exatamente a carta aos Efésios, né? Aí, Israel, que coisa interessante é que quando você lê a carta aos Efésios, você fala, peraí, tem alguma coisa estranha nessa carta. Porque Paulo viveu tanto tempo em Éfeso, e parece que a coisa é meio estranha, né? Ele escreve para os romanos e manda um monte de saudação pessoal sem nunca ter estado em Roma. Escreve aos Efésios, que eram gente que ele deveria ter convivido o tempo todo, e não tem nenhuma saudação pessoal. O pessoal bateu cabeça com isso. E não sabia o que estava acontecendo, por que a coisa se apresentava dessa maneira, até que eles descobriram um negócio muito interessante, né? Que acharam vários manuscritos onde a palavra em Éfeso não aparece. Por quê? Porque essa carta se tornou tão valiosa, tão importante, que ela foi uma espécie de carta circular, né? O que reforça, mais uma vez, o fato de a cidade de Éfeso ser um centro de difusão do cristianismo primitivo, particularmente aí no ministério de Paulo. Então a gente descobre o quê? Que aos Efésios, na verdade, foi uma carta circular geral que foi mandado para várias igrejas do contexto do Antigo Oriente Próximo, né, na expansão do cristianismo primitivo. Agora, Israel é um negócio interessante, me chamou a atenção, né? A gente teve lá, né, e todo mundo me perguntou duas coisas. Eu quero que você ajude o pessoal a descobrir isso aí. Primeiro, eles falaram o seguinte: cadê o templo da Ártemis dos Efésios? Você falou que o templo é gigantesco, que não sei o quê, que tem muita coluna, que é muito alto, que era poderoso.
Olha, eu não sei se o pessoal quer viajar com a Bíblia, eu vou ter que falar para você que eu procurei o templo lá, até achei em outro lugar, mas lá não achei. Eu queria que você me dissesse o que houve com o templo. Agora, o mais interessante é que uma pessoa estava comigo e falou assim: escuta, ô Saião, me ajuda aqui. Eu quero ver, já que Paulo escreveu a carta para a igreja de Éfeso, onde é que estava o templo da igreja batista, presbiteriana, metodista, Assembleia de Deus de Éfeso lá. Também procurei e não achei. O que aconteceu? Você guardou, escondeu as igrejas? Ou a Bíblia não quer levar o pessoal para ver as igrejas? Quem foi que escondeu as igrejas? Faça o favor de revelar, que o pessoal está curioso. Vamos lá, vamos lá. Isso é muito legal, porque realmente a gente está numa região que tem uma maravilha do mundo antigo, né? Você vai para o Egito, você vê a pirâmide, né? E você vai para Rhodes, o Colosso era uma estátua, caiu na água, beleza, faz sentido, mas você chega no maior templo do mundo e você não acha ele, deu ruim, né? Tipo, caramba, cadê o templo? E isso é uma coisa interessante, porque a localização do templo, ela está associada a essa tradição mais antiga. Então, o lugar do templo não era que nem, por exemplo, nas principais cidades pagãs, onde ele tem um lugar predominante na cidade. Numa região central. Você vai ter, por exemplo, o templo de Júpiter em Roma, ele é no centro da cidade. No caso de Éfeso, a tradição religiosa ela antecede a cidade. Então a localização do templo não está do lado. E já que o templo tinha uma festividade muito gigantesca, inclusive a festa para Artemis era tão absurda, a Diana, né, que ela era basicamente uma festa anual, quase que um carnaval, assim, era uma coisa anual, sempre do mesmo jeito, uma coisa gigantesca. Então, o pessoal se reunia em volta do templo, não era uma coisa no meio da cidade. E já que a gente tem 3 templos, efetivamente, o primeiro ele vai ser prejudicado com a invenção dos persas, depois vai meio que ser restaurado, mas ele vai ter menos relevância, porque isso é Cambises, na verdade, quando ele vai conquistar aquela região do Egito, naquela época o templo meio que sofre um pouco. Daí ele é restaurado na época, um pouco depois dos persas, e quando chega Alexandre o Grande, antes dele, o primeiro crime registrado, o criminoso famoso na história, é um cara que alega-se que ele incendiou o templo. E o argumento deles é o seguinte: Diana ela deixou o templo pegar fogo. Eu sei que ela é deusa, sei que ela é toda poderosa, mas sim, ela deixou, porque Alexandre estava expandindo a cultura helênica. Isso era mais importante no momento. Então deram um passe livre para pegar fogo no templo, zoou o templo todo. Daí, no período romano, ele vai ser restaurado e ser ampliado. E daí o que acontece? A gente falou que é um polo religioso, que era pagão. Depois de Paulo, vai ser um polo de expansão do cristianismo. Então já vai gerar tensão. E então depois, na verdade, quem destrói para valer o templo são os godos. Esses caras eram muito malucos, eles saíram quebrando tudo. E eles acabaram destruindo o templo. Mas não destruíram totalmente. Só que daí, quando chegam os muçulmanos, depois do... Porque assim, os godos curtiam destruir coisa e roubar ouro. Então beleza, quebraram um pouco. Depois que o cristianismo foi meio que legalizado, os cristãos falaram assim: que história é essa? Tem um templo pagão aqui, fecha esse negócio. Também quiseram fechar o templo. Então os cristãos fecharam efetivamente o templo. Daí quando chegam os muçulmanos, falou: caramba, de novo esses caras ficam botando estátua de gente sem roupa. Os muçulmanos também quiseram arrebentar. Então no final das contas, sobrou o quê? Meia dúzia de coluna, foi totalmente, enfim, quando a cidade foi assoreada, perdeu relevância e virou uma ruína perdida. Quem descobriu a localização do templo foram os ingleses, no início da arqueologia. Então faz mais de 200 anos que sabe onde está o templo. E o que tem lá, se você for visitar? Tem um grande gramado, um campo gigante de futebol para gigantes, né? E tem algumas ruínas. Uma parte da fachada foi levada no Museu Britânico, tem a sala de Éfeso lá. E lá tem parte das ruínas do templo de Ártemis. O que tem lá, eles pegaram pedaços de uma coluna, e tem uma coluna meio deformada em pé, e uma região toda que está associada ao templo. Então é isso que aconteceu com o templo. Basicamente a gente está lidando com invasores que não curtiam muito aquela tradição local e gostavam de destruir coisas, ou com cristãos que não curtiam ter um templo pagão gigante no meio da cidade, quando o cara vai para a igreja e tem gente lá fazendo o carnaval do seu lado. Então eles teve essa tensão de fé. Agora, quando a gente procura, tá bom, cadê a sede da PIB de Éfeso? Cadê a igreja que Paulo manda a carta, né? Isso é engraçado porque naquela época
a gente já falou sobre isso no curso da IBNU, né, de história, mas aquela região antes dos romanos, os Seleucidas dominavam. E o Seleucida, o rei, ele acaba mandando um monte de judeu da província da Judéia para aquela região geral da Lídia, que era o reino que vira a Ásia Menor. Então já tinha uma população judaica e os judeus, eles sabem que o melhor lugar é você ficar na cidade. Primeiro que eles têm que se purificar, tem que estar perto de água, eles normalmente estavam trabalhando com comércio, porque eles não podiam, enfim, não tinham terras, então eles estão naquela região. Então sempre vai ter sinagogas nas principais cidades naquela região. Então qual que é a primeira igreja? Muito provavelmente a gente está lidando com uma sinagoga de, digamos, judeus e de tementes a Deus, né, dos gentios que meio que respeitavam e falavam, bom, esse Deus dos judeus parece ser mais relevante do que esses deuses meio estranhos pagãos aqui. Então tinha uma comunidade, digamos, de judeus e tementes a Deus, e provavelmente aí que é o berço da igreja primitiva em Éfeso. Mas cadê o templo? Bom, se a gente está lidando com igreja proibida na época, é que nem você procurar, cadê a primeira igreja batista em Meca? Não vai achar. Quando o lugar, o país tem uma religião oficial de culto ao rei, ou do culto do Sol Invictus, que era a religião oficial do Império Romano até Teodósio, enfim, até Constantino dar o jeito, os 300 anos iniciais da igreja, era crime você ter uma igreja. Então, não vai estar a ruína. O que tinha de igreja foi perseguida, foi destruída, então não vai ter uma construção física de uma igreja na cidade de Éfeso. O que a gente vai tentar achar é mosaico, tem inclusive a menorá, né, desenhada, da presença judaica na cidade. Muito provavelmente a igreja primitiva, onde a carta inicialmente deve ter sido trabalhada, enfim, enviada, está associada à presença judaica. Então o que a gente tem que fazer é buscar essa presença judaica, é aí que vai ter a primeira igreja primitiva que a gente está falando no período de Éfeso. Então, não sobrou nem a igreja antiga, nem o templo. Ficou meio secularizado. Tô sentindo uma pegada meio francesa, um ambiente meio... Não tem igreja, não tem nada. É só ruína e tristeza. Deu ruim. Olha lá, tem que defender os franceses aqui, o negócio tá meio complicado aqui, né? Olha, pessoal, alunos enfants de la patrie, vamos adiante aí. Na verdade, Israel tem razão, né? O cristianismo primitivo, muita gente não sabe disso, ele não se reunia em templos, se reuniam em casas, no máximo, né? Eles estavam reunidos nas sinagogas, exatamente como judeus crentes e com a chegada desses gentios interessados na fé, né? Agora, não está claro para todo mundo uma coisa muito interessante, que falamos de Paulo, né? Paulo, no seu ministério no livro de Atos, ele vai terminar esse período das suas viagens no ano 57, depois ele volta para a terra de Israel, vai ser preso por causa de um efésio chamado Trófimo, amigo dele, vai ficar preso lá em Cesareia Marítima do ano 57 até o ano 59. Só que mais tarde Éfeso volta a ter uma importância muito grande. Por quê? Porque lá vai viver o famoso apóstolo João. O apóstolo João vai viver, vamos assim dizer, uma geração para frente, né? João vai estar em Éfeso mais de 20 anos depois de Paulo ter exercido o seu ministério ali. E a tradição cristã, com razão, né? Já que Éfeso vai ser um lugar importante depois, vai ser um lugar de concílio decisivo ligado a questões da teologia da igreja primitiva, né? Mas João vai estar ali já no período quando nós vamos ter, né? Paulo enfrenta a época de quem, né? Do imperador Cláudio e depois do imperador Nero, principalmente, né? João vai pegar a época de Domiciano, né? Num período posterior, depois do ano 81, e a gente não tem ideia, né? Mas adivinhe só o que é que está pertinho de Éfeso? A famosa ilha de Patmos. Quem visita Éfeso não é nada difícil, né? Quem pega um cruzeiro, por exemplo, a primeira parada é a ilha de Patmos, né? Uma ilha pequena, 34 quilômetros quadrados. Não tem dúvida nenhuma que é a ilha onde o apóstolo João ficou preso, é o lugar da escrita do Apocalipse. A tradição fala dele ter sido ali auxiliado por Prócoro, que teria, né, estado junto com ele
durante esse período. E aí nós temos isso no contexto dos anos 90, né? Se calcula Apocalipse escrito aí, o último livro do Novo Testamento, o centro da expansão aí do cristianismo no final do primeiro século é aí porque João é o último dos apóstolos. E os romanos sabiam muito bem, né? Esse negócio de matar assim o cabeça, né, o chefe da coisa, pode dar ruim, né? Pode gerar uma instabilidade maior, pode trazer uma série de confusões desnecessárias, então eles tiravam essas pessoas de cena. Veja, por exemplo, quando a perseguição atinge, né, Jerusalém no começo, lá em Atos 6, 7, você vai ver que os apóstolos não são incomodados, os demais acabam tendo que fugir. Então, João, para sair de cena, é colocado lá, mas vai ser usado por Deus de uma maneira especial para escrever o desfecho da revelação bíblica e até, mesmo sem cruzeiro, é possível pegar uma boa embarcação e cruzar aquele pedaço do mar. E aí a coisa interessante, né? O pessoal não imagina isso. Você está hoje em território da Turquia e anda um pouquinho de barco e chega numa ilha que pertence à Grécia e faz imigração entrando na Europa, né, para chegar e conhecer aí esse espaço que envolve história, arqueologia e elementos ligados à fé e ao cristianismo primitivo no mesmo cenário. Pois é, Israel, hoje a gente teve um pouco de dificuldade aqui, porque aí a gente, vamos ver como é que a gente faz, a gente vai retornar, daqui a pouco nós vamos encerrar a nossa live, temos mais alguns minutos, mas vamos lá, diga pra gente mais algumas coisas interessantes que envolvem aí Éfeso, a região e que são de importância, né, para o nosso conhecimento, aí caminhando para o nosso desfecho, que daqui mais uns 10 minutos a gente deve terminar e vamos anunciar quais são os nossos próximos assuntos aí, porque agora a gente vai caminhar pelas terras da Turquia, um país muito bonito de ser conhecido. Vamos lá, então, acho que para encerrar eu quero só dar uma resumida no que a gente falou para lembrar, não sei se o pessoal perdeu um pouco no comecinho. Basicamente, Éfeso, a gente está lidando com uma cidade muito antiga, ela ficava perto do Império Hitita, vai ter proeminência, vai ser uma cidade grega, colônia, na região da Jônia, vai crescendo como uma região mais comercial, próximo ao Mar Egeu, integrada, a região toda cresce, fica muito rica, muito poderosa. Pesquisa depois onde ficam as 7 maravilhas do mundo antigo. Você vê que tem uma concentração desproporcional na região entre Éfeso, enfim, Halicarnasso e Rhodes, aquela Mileto. Quando a gente fala do surgimento da filosofia, Tales de Mileto, vai ter filósofo de Éfeso, aquela região Heráclito. Lá, Heráclito, a gente tem região, tem desenvolvimento de filosofia, de medicina, de ciência, então é uma região que já é relevante. Uma tradição religiosa muito forte, pagã, associada à deusa, né, da fertilidade, que vai acabar virando sede de governo regional romana, uma cidade capital local, órgão público, relevância econômica pujante, usando o porto de Mileto, tendo digamos, uma ponte aérea, uma ponte marítima, conexão entre regiões ricas, poderosas, Egito, enfim, Oriente Médio, e vai ter essa preeminência, característica do teatro, da biblioteca, de Celso do teatro, do templo. Então, assim, a questão religiosa, da cultura e do conhecimento. Esses 3 características de Roma vai ser um dos principais, digamos, eu acho que o principal local onde o Paulo vai trabalhar, enfim, nas suas viagens missionárias. É sede, digamos, do desenvolvimento, vai ter Jerusalém, tem Antioquia. Éfeso é uma das cidades do desenvolvimento do cristianismo primitivo. Tem até hoje uma tradição que desenvolveu no período medieval, né, de que Maria, por exemplo, se aposentou em Éfeso. Então você tem uma ideia, do lado de Patmos, onde João vai ficar. Então, assim, é reta final digamos, da trajetória da Bíblia e é ponto de partida, né, do cristianismo primitivo. E é uma cidade que é uma maravilha, uma joia histórica, é raríssimo ter um lugar assim, um lugar que era muito importante, era Londres, Paris, e de repente deu ruim.
foi saqueada por os bárbaros germânicos, os godos, assoria o rio, tem terremoto e ela vai para o esquecimento. Então a gente tem uma preservação. Você anda na avenida principal de Éfeso, parece como era antigamente. Isso é raríssimo. Isso não acontece em outras cidades que vão ser substituídas porque continuam sendo relevantes. Então é isso. E fica no ambiente da Turquia que... vamos falar mais, né? Agora vamos abrir as próximas cidades. Porque a Turquia, se tem um lugar que vale a pena visitar por comida, por cultura, por, enfim, beleza natural, por... Nossa, a Turquia é muito, muito legal. Esse é um país muito louco. Eu gosto bastante. Mas acho que eu vou passar de volta para você. É meio que um resumo, porque quais são os próximos temas, e na próxima semana a internet não vai ser de Ártemis, vai ser uma ungida com azeite, e vai ser uma internet um pouco melhor. Pois é, eu acho que houve um complô de Diana, de Ártemis aqui, a coisa, não sei, estou vendo se tem 727 colunas aqui em algum lugar que é atrapalhado o processo, né? A gente pede desculpas aí por essas variações que foram completamente fora do nosso controle, mas, de fato, Israel tem razão, né? Inclusive essa tradição de Maria é uma coisa significativa, né? Vale a pena considerar, porque é provável que ela tenha acompanhado realmente o Evangelho de João, né? Muito interessante que o Evangelho de João, muito possivelmente, começou a ser escrito em Israel e terminou em Éfeso, o que ajuda a gente a entender por que ele é escrito da maneira que é escrito. Isso, uma hora dessa, a gente vai discutir numa outra live aqui, é muito interessante. Olha, se você quer conhecer essas regiões, um conhecimento arqueológico seguro, histórico, com a história da fé, com essa amplitude antropológica, assim, de fato, a Biblos faz um trabalho muito sério nesse aspecto e assim que for possível, você é convidado a estar com a gente aí nessa região e ter um aprendizado, né, juntamente com um momento de lazer e um momento também de inspiração extraordinário. Na semana que vem, a coisa já começa a ficar interessante, porque nós vamos começar a mexer com as 7 igrejas. E nós vamos começar, adivinha só, eu sei que você não queria, mas não tem jeito. Vamos começar logo com Laodiceia. Laodiceia é complicado, mas as ruínas são maravilhosas. Laodiceia não era muito longe, veja só, da cidade de Colossos, e a carta dos Colossenses tem muita ligação com Efésios. E Laodiceia fica do lado de onde mesmo, Léo? Qual é a cidade ali do lado? Pamukkale e Herápolis? Pamukkale. Só nome fácil. Herápolis. Pamukkale, rapaz, olha, o pessoal chama de piscinas de algodão. Que história é essa? Piscina de algodão, Pamukkale. A gente vai ter, né, a possibilidade de ouvir falar de Hierápolis. Hierápolis aparece no Novo Testamento. O que tem lá? Então, fique ligado com a gente na próxima live, na próxima sexta-feira, aqui na Bíblia. Nós vamos de volta à Turquia, dessa vez iniciando visita, né, diretamente aí, falando de Laodiceia, de Hierápolis, Pamukkale, a região de Colossos. Será que foi achada as ruínas dos colossenses da cidade? Sim ou não? Você sabe? Na semana que vem a gente vai revelar, tá bom? Muito obrigado, muito boa noite a todos. Tem gente que já conheceu a região e disse que é muito legal, né? Um grande abraço a todos, boa noite, bom descanso e até a semana que vem. Valeu, tchau, abração aí, pessoal.